Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Teacher Valene Santos aqui para mais um vídeo. Eu falei para vocês que eu voltava em breve, então estou de volta. Espero que estejam todos muito bem. Então vamos lá, para hoje galera, eu tenho aqui para falar para vocês sobre o melhor método para aprender inglês em poucos meses. É isso mesmo, processo de aprendizagem natural e acelerada. Essa maneira de aprender vai mudar o seu jeito de entender a língua inglesa, tá? Então fica comigo, presta atenção, que eu tenho certeza que ao final do vídeo você vai ter uma nova visão do que é aprender inglês com a metodologia correta, tá? E para isso, o que você tem que fazer para ter essa aprendizagem acelerada, para ter essa aprendizagem natural? Seguir naturalmente o curso natural, tá? Das coisas. Não querer atropelar, como é feito hoje em dia nas escolas de idiomas. Então você tem que associar objetos e ações aos seus nomes, tá? Com situações reais, assim como você aprendeu quando era criança. Precisa se comunicar a todo custo. Se você não se comunicar, se você não falar, você não bebe, você não vai ao banheiro, você não consegue o que deseja. Foi isso que fez você falar a sua língua materna. Foi isso que fez a gente falar a língua portuguesa. O desejo, a necessidade. Tá? A gente precisava se comunicar. Por essa razão, a gente conseguiu se comunicar. Você também, para atingir aí o aprendizado acelerado, você precisa não de muita coisa. Você precisa seguir o fluxo, você precisa entender as palavras, poucas palavras, mas a exposição e a pronúncia constante, ou seja, diária. Você tem que ter contato diário com a língua de aprendizado. Isso vai fazer com que você amplie o vocabulário e em alguns meses esteja fluente. Observa a sua criança em casa, observa, lembra de quando você era uma criança em processo de aprender. Uma coisa que é muito importante, o que a gente fazia e faz muito para aprender, embora a gente não coloque em prática quando está aprendendo um idioma, repetir, isso mesmo, repetir os vocábulos e frases até aprendê-los. Nós falamos como escutamos. Então você escuta pessoas falando e você repete aquilo. E isso vai fazer você aprender a se comunicar, ok? Vamos só lembrar uma coisa, a escrita, ela exige mais do uso correto da gramática. E quando a gente escreve, a gente tem mais tempo para pensar, mas a fala não. A fala é rápida, a fala é viva, ela não segue padrões engessados. Não dá tempo de pensar na gramática quando alguém fala com você. E não dá para pensar em gramática quando quer expressar suas ideias. Você precisa convencer, você precisa se fazer entender. Não é isso? Então você não pode ficar pensando, o que eu vou usar agora? É um adjetivo? É um substantivo? Não, é um pronome? Não, você apenas fala. E isso faz muita falta quando a pessoa está aprendendo uma nova língua. Ela tem medo de falar, por isso ela não fala. Não dá para pensar só na gramática, senão você não vai aprender a falar. Aliás, nesse momento você nem deve pensar em gramática. E sabe o que é mais curioso? Vou te dizer, uma criança de 4 ou 5 anos, ela nem pensa em gramática. Mesmo antes de saber ler ou escrever, mesmo sem nem saber que é gramática e que a gramática existe, ela já fala perfeitamente. Ou seja, já usa a gramática de uma maneira que se faz entender. Porque perfeito mesmo, nem os professores falam, né? Então, o que mais causa o atraso da fala é o pouco tempo em exposição a conversas cotidianas.
de interesse do falante. Você tem que realmente ter interesse com aquelas conversas, senão você vai ficar boiando. Você já ficou numa roda de conversa onde estão falando um assunto que você não entende nada na sua língua, na língua portuguesa. Você faz parte daquela conversa? Não, você fica calado. Você reza para que aquele tormento acabe logo. E o que muitos alunos pensam da conversação em língua inglesa é isso. Tomara que acabe logo a aula para que eu me veja livre disso. E não pode. Você tem que ter contato diário com a língua, mas com assuntos que estejam relacionados aos seus interesses. Ok? Faz isso que você vai mudar o seu jeito de aprender. Falar errado causa muito medo. E não pode, você tem mesmo que falar errado. Faz parte do processo de ensinar e de aprender. Mas o treino faz com que a fala melhore a cada dia. Então você tem que falar, treinar sempre. Então se você falar de uma maneira que parece não ser tão adequada, não tenha medo, continue. Apenas continue. Dê sequência, tá? Siga fluente. E não esqueça, se você fala português fluente, também falará o inglês fluente. Basta usar as mesmas técnicas que você usou para falar a língua portuguesa. Nossa, e quais são? Ouvir, reproduzir, repetir. Ouvir, reproduzir, repetir. É isso, faz isso, tá? Fica com isso na tua cabeça como um mantra. Ouvir, reproduzir e repetir. Quanto mais você repetir, ouvindo durante o dia, você melhor ficará, ok? Então, deixa eu só lembrar para vocês, a gente tem um país enorme, a gente tem um país muito grande. Temos muitos exemplos por todo o nosso enorme país de pessoas que nunca frequentaram escolas, nunca abriram e nem sequer viram um livro de gramática em toda a sua vida. No entanto, todas essas pessoas falam e se comunicam bem sem nem fazer ideia do que é a tal gramática. E essas pessoas ensinaram aos seus filhos, ensinam aos seus netos a se comunicar de maneira a se fazer entender. Que é o que é necessário fazer? Se fazer entender. Isso é a maior prova de que é possível aprender uma língua em que pouco tempo você estará dominando a língua, fazendo uso da metodologia e das estratégias corretas para a obtenção de uma nova língua. Basta seguir o fluxo natural do aprendizado. E isso vai te dar muita fluência e uma fluência rápida, tá? Com entendimento, aquela coisa duradoura. Ou você aprendeu a falar português e deixou de falar depois. Não, você esquece algumas palavras, alguns vocábulos que você não usa diariamente. Por isso você tem que ouvir e falar, repetir o inglês todos os dias. Caso você queira, falar inglês. De maneira natural, você vai conseguir aprender, você vai se comunicar, compreender e falar, deixando claro o que desejam. Aí, depois que você chegar neste ponto, neste estágio de comunicação, então você escolhe continuar sem um aprendizado gramatical ou você pode optar por fazer um curso de gramática. Mas aí você já compreende, aí você já fala. O que não deve existir, o que não pode existir e o que você não deve aceitar é prometer influência em um curso que só ensina gramática até o aluno desistir. Antes do aluno compreender o que houve e conseguir falar, responder através da compreensão dele. Porque isso vai contra a natureza humana. A natureza é ouvir, falar, ler e escrever.
Então, vamos primeiro aprender a ouvir, para depois falar, ler e só depois escrever. Pensando assim, fica muito fácil de entender que basta estar em contato diário com a língua inglesa, fazendo uso de estratégias de maior compreensão e mais rápida obtenção de vocabulário para se atingir a tão sonhada fluência. Então, meu querido, minha querida, não é suficiente apenas ouvir frases em inglês. Elas têm que fazer sentido para a sua vida. Os áudios e os textos para obtenção de vocabulário devem estar alinhados com a realidade de vida do estudante de língua inglesa. Eu só estou te dizendo isso porque o nosso lema é Learn, Teach and Transform. Isso mesmo. É aprender, ensinar e transformar. E acreditamos que a educação é o caminho para conquistarmos nossos maiores sonhos. Então, não perca mais seu tempo, não desperdice mais a sua vida, tá? Conheça a nossa metodologia, o método para aprender inglês em poucos meses. Este é o melhor método, a forma natural, a forma acelerada, tá? Então, eu passei aqui para te dar esse aviso, para te dar essa dica, para te alertar, para te alinhar com o ensino adequado. Então não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque você sabe, eu vou voltar em breve, vou trazer coisas mais sobre o ensino, o aprendizado de língua inglesa, coisas que vão te ajudar de verdade. Acesse o link abaixo deste vídeo para saber mais sobre os cursos de inglês da minha franquia, Fast Idiomas. Tá? Eu sou dono de uma micro franquia de língua inglesa que foi trazida pela Sarah Lilian aqui para o Brasil, desenvolvida por universidades norte-americanas. Você tem o período de 7 dias de experimento. Você, caso não goste, você pode pedir reembolso e fica tudo certo. A gente continua amigo. Mas eu falo para você, se você quer aprender, procura a Fast Idiomas. Tá? Eu vou deixar os links aqui abaixo e estou torcendo para você se dar bem, porque você sabe o quanto a língua inglesa pode mudar a tua vida, tá certo? Então, aquele forte abraço, aquele beijo enorme e a gente se vê em breve. Até mais!